Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Eterno. Há um grande segredo da vitória. Há uma chave, eu vou usar esse termo, para abrir portas diante de Deus. Antes eu vou falar da chave que fecha. O cristão, aquele que quer ter um compromisso, uma proximidade com Deus, ele vai enfrentar muita luta, igreja. Isso eu tenho dito e não é segredo aqui. O presbítero tem pregado isso, eu tenho pregado isso aqui, porque nós precisamos falar de coisas verdadeiras. Não adianta pintar um mundo colorido e a hora que a gente sai portas afora, a gente encontra, desculpa o termo, um inferno, uma batalha, uma luta, uma guerra espiritual. Então o cristão, aquele que quer um compromisso com Deus, ele vai enfrentar as adversidades, ele vai enfrentar lutas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, dos poemas, que o sol, que a chuva, ele vem sobre os perversos e vem também sobre os bons. A ordem é até inversa, vem sobre os bons e também sobre os perversos. Então, meu irmão, minha irmã, existem coisas que na nossa caminhada com Deus, nós vamos passar a enfrentar, nós vamos ter momentos de muita luta, mas o que a gente não pode é abrir uma porta chamada murmuração. A murmuração é uma praga, de verdade. Olha só, leia o Êxodo, leia Deuteronômio, leia o Gênesis, o finalzinho do Gênesis para o início do Deuteronômio, o Êxodo depois. Você vai ver que Deus, ele tinha uma grande promessa na vida do povo de Israel. Deus havia dito que tiraria o povo de Israel com mão forte, e que o povo de Deus não seria desamparado, que a seu tempo, olha o segredo, igreja, existe uma coisa chamada tempo, e o tempo, ele pode ser ou o nosso amigo, ou pode ser o nosso inimigo, porque o povo de Israel ficou muito tempo na escravidão. Eles aprenderam a ser submissos a Faraó, eles aprenderam a comer aquilo que lhe davam, eles aprenderam a morar mal, a comer mal, a serem escravos. Eles aprenderam e aceitaram aquilo. Mas o Senhor já tinha falado para Abraão: olha, eu vou te dar toda essa terra que você está vendo, mas esse povo vai ser cativo. Deus já havia profetizado através de Abraão que o povo ficaria no cativeiro durante 430 anos. E foi o que aconteceu. Mas veja que quando Moisés é levantado por Deus, Moisés vai com uma mensagem de libertação. Amém, igreja? Amém. Qual a mensagem que Moisés levou? Libertação. Libertação do que? Da escravidão física, moral e espiritual. Só que o povo estava acostumado. Mal tinha um quartinho para dormir, tinha, sabe, os restos das mesas de Faraó e dos egípcios, tinha um pouquinho, e eles aprenderam a viver desta forma. Mas quando Deus levanta Moisés e diz: Moisés, vai até meu povo, e diz que eu vou tirar eles da escravidão de Faraó. E depois, Moisés, você vai diante de Faraó e vai dizer: deixa o meu povo ir para me adorar. No primeiro momento o povo deu glória a Deus, o povo amou aquela ideia. O povo falou: poxa, que legal, chegou o libertador, agora nós vamos sair da escravidão. Só que uma das primeiras coisas que Faraó fez quando Moisés foi libertar o povo, a Bíblia diz que Faraó aumentou a carga do povo. A Bíblia diz que Faraó colocou uma carga a mais em cima do povo, porque Faraó falou: olha, esse povo está tendo tempo de pensar em sair daqui, então eu vou dar mais dificuldade na vida deles, eu vou colocar um fardo maior na vida deles. Meu irmão, minha irmã, é assim que Satanás muitas das vezes ele encontra uma porta de murmuração para colocar um fardo, para a pessoa não conseguir sair daquele jugo de escravidão, para a pessoa não conseguir sair e mudar de vida e de comportamento. Aqui eu estou falando de pessoas crentes, pessoas que acreditam e conhecem a palavra de Deus. Qual era o povo que estava cativo no Egito? O povo hebreu, que
depois viria a ser chamado povo judeu, que é a religião. Então o povo da promessa, diga da promessa, igreja, o povo da promessa estava cativo, e quando Moisés chega para libertá-lo, então o faraó diz: agora eu vou dobrar o fardo para vocês verem o que é bom. O que o povo fez? A hora que o faraó falou: agora vocês vão fazer o barco, vocês vão, sabe o que eu facilitava para vocês, agora eu vou dificultar. O que o povo fez? Murmurou, reclamou. Moisés não estava bem para a gente não, de verdade, mas agora está pior. Em outras palavras, né? Moisés não estava bom, mas a gente tinha aqui algumas coisinhas, trazia o barro para a gente até aqui, as palhas para a gente fazer os tijolos. Agora o faraó está fazendo a gente buscar palha, ele aumentou o nosso fardo. O que o povo fez? Começou a murmurar. Erra quem acha que o povo começou a murmurar no deserto. O povo começou a murmurar no Egito. No próprio Egito o povo começou a reclamar, igreja. Mas Moisés, deixa a gente quieto aqui, escravo. Porque aprenda uma coisa: quando a gente decide, porque isso é uma decisão pessoal, amém, igreja? Quando a gente decide em Deus, fala: Senhor, eu vou sair desse cativeiro, eu vou sair dessa escravidão. Pastor, a gente está falando de pessoas dentro da igreja. Sim, nós estamos falando de crentes cativos, igreja. E quando a pessoa decide sair, o que o diabo faz? Ele tenta colocar uma carga maior, ele tenta desanimar a pessoa, para a pessoa pensar: não está valendo a pena, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo. Porque pode pensar comigo uma coisa agora, igreja: se tem algo que faz o ser humano ficar descontente, duvidoso, é a mudança. A mudança, ela traz um medo, é natural. Imagina só, Adão e Eva, Deus falando para: olha, vocês estão sendo expulsos do paraíso. Eles olhando aquele mundão de Deus, falando: Senhor, e agora? Quem vai ser de nós? O desconhecido, rumo ao desconhecido. Foi isso que Moisés apresentou para o povo. Só que não era o desconhecido, porque Deus falou: eu já dei a terra para vocês, agora vocês vão me adorar, porque eu já dei a terra. Vocês só vão agradecer, vocês vão sacrificar a mim. Mas o desconhecido traz desconfiança. E é assim que o diabo trabalha aqui, igreja, na mente de muitas pessoas. Quando ela diz: eu vou mudar, o diabo ele prepara uma cilada, o diabo aumenta uma carga. E não quero dizer aqui que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está possessa. Não estou falando aqui de possessão espiritual, estou falando de luta espiritual, do externo. Porque não é porque nós somos de Deus que o diabo não vai deixar de andar em derredor. A Bíblia fala sobre isso no Efésios, não fala? Pedro fala sobre isso, que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Mas se o diabo está em derredor, é porque os anjos estão ao redor. E os anjos de Deus estavam com Moisés, quando Moisés foi dar a mensagem da libertação: vocês vão sair daqui. Mas o que o povo fez? Reclamou, murmurou. Aí depois a gente já sabe o que aconteceu: as 10 pragas caíram sobre o Egito. Mas ai do povo se Arão e Moisés não tivessem firme no propósito. Porque o povo na segunda praga fala: Moisés, está bom, que Deus já mandou 2 pragas aí, e Faraó não deixou. Para, não vou mexer mais com isso não. É isso que o diabo quer da gente, igreja. Não mexe com isso não, deixa assim mesmo. Ah, você está na opressão, você está na depressão, fica aí mesmo. Ah, você está enfrentando batalhas, lutas na sua família, lutas no seu casamento, lutas na sua vida financeira, deixa aí, com o tempo passa, esquece disso. É isso que o diabo quer, principalmente a luta espiritual. Você está enfrentando lutas espirituais, deixa, vai assistir um Netflix, vai no Face, vai no YouTube, vai distrair a sua mente. É isso que o diabo quer, distração. Ele não quer que a gente pegue a espada e lute, ele quer que a gente se distraia. Vai buscar uma distração, esquece esse problema. E quem é de Deus tem que estar determinado a mudar. Moisés teve que quase arrancar o povo do Egito.
Moisés, na noite da última praga, Moisés teve que alertar o povo: passa o sangue do cordeiro, porque o espírito, o anjo da morte vai passar. Se não tiver a marca aí, o seu primogênito vai também junto. Porque não morreu só os primogênitos dos homens, dos egípcios, morreu o primogênito de toda a criatura, dos animais, todos os primogênitos morreram, inclusive o filho de Faraó. Mas Moisés tinha que estar ali, ó, povo. Aí o povo vai para onde, igreja? Para o deserto. Veja a história, o mapa de Israel, do Egito Antigo. Existia um caminho mais rápido para chegar em Canaã, na terra prometida. Só que passava pela terra dos inimigos, dos cananeus, de um desses povos inimigos. O que Deus fez? Falou: Moisés, olha a estratégia de Deus, como Deus ele é bom. A pessoa só não percebe isso. Tem muita gente que não percebeu ainda. Deus falou o seguinte: se eu mandar meu povo por esse caminho aqui, eles vão ver a guerra e vão voltar rapidinho para o Egito. Leia, está na Bíblia. Se o povo passar no meio do povo inimigo, dos filisteus, o povo vai ver a guerra e vai o quê? Guerra? Eu vou voltar para o Egito? Eu não quero guerra nada. Lá estava bom demais. Tinha ali os repolhos, repolho, tinha ali as cebolas. Imagina, né, igreja? Olha que refeição balanceada, que dieta. O povo comia do que sobrava. O faraó não mandava o bom para ele, não. O bom ficava para os egípcios. O que sobra, o que não quer, manda para lá para o povo de Israel. Então Deus falou o seguinte: Deus pensou e falou: se eu mandar meu povo por aqui, o povo vai ver a guerra e vai ficar com medo. Então Deus fez o povo dar a volta. Por isso que o caminho até o Mar Vermelho demorou mais. Deus fez o povo sair da rota de guerra, para os olhos do povo não ver a guerra e o coração não estremecer. Assim tem muita gente. Está vendo a guerra, está correndo de volta para onde? Fala, igreja. Está vendo a guerra e está correndo de volta para o Egito. Ah não, aqui está bom. Mexe comigo não, deixa eu aqui. Tá bom esse meu problema aqui. Tá bom esse meu problema aqui. Deixa ele aqui comigo. Tá bom esse desespero aqui. Tá bom essa pressão. Deixa ela comigo aqui. Não, tira ela de mim não. Tá bom assim. Tem gente que está mimando o problema. Probleminha, dorme. Não, o problema tem que ser arrancado. Então Deus falou: deixa esse povo fortalecer primeiro o coração, depois eu mostro a guerra para eles. Olha os 12 espias. Olha lá, foi os 12 lá. Só Josué e Caleb falou: que isso, meu irmão? Deus é com a gente. Esse povo ainda é nada não. Esses gigantes não são nada não. Deus é com a gente. Mas o coração do povo foi corrompido pelo relatório dos espias. Aí o que o povo fez de novo? Murmurou. Mas antes teve as águas de Mara. Murmurou. Não tem pão? Murmura. Não tem carne? Murmura. O caminho está longo? Murmura. Moisés subiu e demorou muito no Sinai? Murmura. Moisés veio rápido? Murmura também. É assim, igreja. Essa é a chave do diabo, a murmuração. É assim que o diabo quer a gente, lamentando, chorando, espraguejando. Nada dá certo, está ruim, isso não vai dar certo, desisto. É isso que ele quer. Sabe qual palavra que o diabo quer ouvir da tua boca? Eu desisto. É isso que ele plantou na mente do povo durante o deserto. E por isso o povo caminhou 40 anos. Igreja, quantos? É uma vida. 40 anos o povo caminhou no deserto sem rumo, passava no mesmo lugar. Daqui a pouco Deus secou, Deus colocou numa rota de, já ouviu falar do loop? O loop fica rodando, não para, é loop. O povo ficou no loop, passava no lugar, daqui a pouco dava a volta, passava de novo no lugar, daqui a pouco dava a volta, passava. Assim tem gente, está rodando e não sai do lugar. Não sai do lugar, igreja, não
evolui, não vai para frente, não experimenta coisas novas, porque está murmurando no deserto, porque está reclamando, está usando a chave do diabo, que é a reclamação, que é a murmuração. E outra, a pessoa não se lembra de onde Deus a tirou. A murmuração cega a gente esquece de tudo que Deus fez. Quando você murmura, é como se tudo que Deus fez para você fosse anulado, igreja. É verdade, porque tanto é verdade que quando o povo chegou lá no deserto, depois de um certo tempo, falou: Moisés, olha, você tirou a gente do Egito e a gente está aqui nesse deserto, melhor era a gente ter ficado. Olha aqui, imagina para Deus, imagina igreja, Deus ouvindo isso. Melhor era como a minha vida estava. Imagina Deus vendo alguém que Ele tirou do deserto, da escravidão, libertou, tirou o demônio, que tinha demônio até nos fios de cabelo, tirou os demônios tudo, tirou a depressão, tirou tudo, e a pessoa fala: não, está ruim, melhor é onde eu estava. Imagina o coração de Deus. Deus falou: olha, Moisés, eu vou acabar com esse povo já. Pode ler. Deus falou: Moisés, sai daí, sai do meio aí que eu vou exterminar. É, anjo exterminador. Moisés: não, Senhor. Pode ver, igreja, lê. Não, Senhor, não faça isso não, porque se os povos inimigos ouvirem que o Senhor matou todo o teu povo no deserto, ele vai falar: quem é esse Deus que tirou o povo e não conseguiu levar para a terra? E vão duvidar do seu poder. Moisés tinha o tato, né, igreja? Não é à toa que ele foi um grande legislador, um intercessor, um juiz, um profeta. Moisés tinha um tato com Deus. Moisés sabia o que pedir para Deus. Pediu até para ver Deus. Deus falava: você não vai ver não, vou passar aqui. Se põe na frente aí, você só vai ver agora passar. Se você me ver, eu vou ter que te matar. Então põe na frente aí que eu vou mostrar um pouquinho a minha glória. Então o povo esqueceu. E quando a gente começa a reclamar, a gente esquece de onde nós estamos. A gente esquece o capricho de Deus na nossa vida. A gente esquece o que Ele já fez por nossos filhos, o que Ele já fez na nossa vida financeira, a porta que Ele abriu quando a gente estava em situação difícil, a dor, a doença que Ele arrancou do nosso corpo, a depressão que Ele tirou da nossa mente, o desejo de morte que Ele tirou do nosso pensamento. Quando a gente murmura, é como se a gente enterrasse tudo isso e falasse: Senhor, tudo que o Senhor fez para mim não valeu a pena. É duro? É, mas é verdadeiro. Então, aquela geração teve que morrer todo mundo. Não é forte? Deus falou: tudo bem, não vou matar com um anjo da morte não, mas deixa o tempo matar. Esperou. Foi envelhecendo, morre um, morre dois, morre 100, morre 1000. Morreu toda a geração de murmurosos. Agora a geração nova vai entrar. Mas aquela geração que era para entrar, igreja, não a nova. E por que aquela geração que tinha promessa não entrou? Porque era uma geração que vivia murmurando diante de Deus. Murmuravam tanto que até influenciaram Arão, até Moisés também, mas Arão também. Você está entendendo, igreja? Eu vou usar um termo aqui só para você entender. A murmuração ela é como lepra. Sabe que a lepra, né, a hanseníase, a lepra em si é uma doença da pele, né? E a depender de como é essa doença, ela é transmissível. A murmuração ela é transmissível. A murmuração pega. E se você deixar a murmuração te pegar, daqui a pouco você está igualzinho o outro murmurando. Não é assim que foi os 10? A hora que eles deram a notícia para o povo: essa terra que Deus prometeu aí, não é para nós não. Já pensou? Ei, meu irmão, não é para nós não essa terra. Por quê? Porque ela tem gigante. Eu vi os Enaquins lá, os gigantes. Olha o tamanho do cacho de uva da terra. Você acha que a gente vai conseguir vencer esse povo que nasceu guerreando? Olha só. E a hora que Josué e Caleb tomam a palavra: eia!
Olha, não olha para esse povo não, porque se Deus for com a gente, esse povo vai ser como uma migalha de pão. O coração do povo já tinha inflamado. Então aquela coisa ruim que os 10 trouxeram contaminou todo o povo, e o povo não teve mais força para lutar. É assim que a pessoa murmurenta, ela perde. Igreja, parece um demônio. Igreja, parece um demônio. A murmuração tira a força da pessoa. A murmuração joga a pessoa lá no chão. Pode ver, quem vive murmurando, ela é pesada, é uma pessoa pesada. Não estou falando de porte físico não, espiritual, uma pessoa pesada, carregada, semblante cansado, porque dorme e acorda, está como? Cansado, porque dorme murmurando, acorda murmurando. Mas pastor, tem um motivo para isso? Tem? Vamos lá então, se você tem motivo para murmurar. 16, 19, Atos 16, 19. Vamos ver se sustenta essa teoria de que eu murmuro porque eu vivo passando dificuldade. 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça pública, à presença das autoridades. O que houve com Paulo e Silas? Foram arrastados como cachorros. Arrastaram, igreja, não levaram não, arrastaram. Imagina a cena, a gente precisa entender o que está escrito. Eles foram arrastados, rodo e vem. Arrastaram, ó. Nem indigente merece um tratamento desse. Foram arrastados. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles foram chamados do quê? De perturbadores da cidade. Mas eles estavam perturbando o que, igreja? O inferno. Propagando os costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Olha só, igreja, para um instantinho no 21, por favor. Então olha só o motivo fútil, sagaz do diabo. Arrastaram Paulo e Silas como cachorros até os pretores, até os julgadores, e disseram: olha, esses homens aqui são judeus, já titularam, são crentes. É isso que o diabo quer colocar um rótulo para você desanimar. Esse aqui, ó, é crente, esse aqui é perturbador. A gente era perturbado, hoje a gente é de Deus. Arrastaram eles e falaram o seguinte: esses aqui são os perturbadores. Estão tentando implementar costumes que a gente não pode sustentar, porque a gente é romano. Então eles conseguiram, com um ardil, colocar as pessoas contra Paulo e Silas. Estava de boa aqui para Paulo e Silas, sim ou não? Claro que não, igreja. Imagina uma praça fervorosa, o povo querendo matar, arrancar o cabelo de Paulo e Silas na mão. Veja o testemunho de Estevão, apedrejado, vivo, porque deu testemunho de Jesus Cristo. Eles queriam fazer o mesmo que esses dois aqui, ó. Arrastaram os dois e falaram aqui, ó, os perturbadores. A gente é romano e eles estão aqui azucrinando a nossa vida. Na verdade, eles estavam levando a salvação. Aí no 22 diz assim: levantou-se a multidão. Quem levantou foi uma pessoa? Não, a multidão, unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, deixaram eles como, igreja? Nu. Desnudaram esses homens. Olha que humilhação. Mandaram açoitá-lo com varas. Eu preciso parar de novo no 22. Imagina a cena, igreja. Esses dois homens ali levando a palavra de Deus com boa intenção, de bom agrado, e de repente são subitamente interrompidos, arrastados como cachorros, acusados, desnudos e açoitados. Toma chicote no meio da multidão, toma chicote no lombo, toma chicote no lombo. Imagina o psicológico desses homens se eles não fossem nascidos de Deus. Aqui, igreja, um grande motivo para reclamar. O que? Eu vou apanhar? O que? Imagina Paulo, com
romano, de família romana e judia. Ele tinha o green card que a gente fala. Esse homem aqui era um homem letrado, um homem de poder de palavra. Mas ele disse que quando ele encontrou a Cristo, ele considerou tudo isso como refúgio. Ele disse: a partir de hoje, tudo que eu sei, tudo que eu sou, para mim é lixo, porque eu hoje sou de Cristo e Cristo é meu. Então Ele é que manda na minha vida a partir de agora. Agora você imagina esse homem, igreja, que era tratado nos palácios, recebia contingência dos seus subordinados, tratavam-lhe como senhor, e de repente esse homem é puxado por uma praça pública, tem as suas vestes rasgadas e apanha diante de uma multidão. Igreja, olha, muitos de nós por muito menos, por muito menos já teria espanado. O quê? Vou apanhar agora na praça pública, o quê? Vão me deixar peladão lá e vai me bater na praça. Não vou nada. Não, passa para outro. Eu não sou pastor não, pastor lá. Olha o pastor lá. Por muito menos, igreja, por muito menos. Tem gente apostatando da fé, negando a fé, achando que a sua luta é grande, difícil. 23, para a gente terminar a leitura. E depois de lhes darem muitos, quantos, igreja? Nem fala quantos, muitos açoites, os lançaram no cárcere. Olha, depois pegaram eles, estavam na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Igreja, que eles estão sendo tratados como marginais. Imagina como pessoas de alta periculosidade, perigosos, bateram até não aguentar mais. Imagina eles todos ensanguentados, cara inchada, costa ardendo, porque o chicote dos homens era aquele couro seco, aquele couro lá de gado, com as lanças na ponta. O negócio não era chicotinho não, igreja. Vou dar uma chicote, não, o negócio era para machucar. Imagina esses homens chegando todo torto, sendo carregados, imagino eu, porque eles se batiam na perna também. Imagina esses homens chegando todo arrebentado na prisão, sendo jogado, e ainda pedindo segurança máxima contra eles. Olha só que absurdo, como se eles fossem tentar sair dali, igreja, como se eles fossem tentar fugir, ou machucar alguém. Os bichos estão tudo machucados. Mas depois disso aqui eles reclamaram, eles murmuraram. Nada. Vamos lá. 24. Esse, recebendo tal ordem, o carcereiro, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Tá bom? Tá ficando bom, tá? Ainda pegaram eles lá agora. Prende o pé deles do tronco. Imagina eu que eles não tinham condição nem de se mexer. Eles estavam com uma corrente ali, todo estourado, todo arrebentado, todo dolorido, com sede, não conseguia se movimentar. Provavelmente só colocaram um lençolzinho nele, porque a roupa já não tinha mais. E ainda manda pôr um tronco no pé deles. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos falar da chave de Deus agora, igreja? Se a chave do diabo é murmuração, a chave de Deus é a oração e o louvor. Imagina esses homens por volta da meia-noite, igreja. Já estava na segunda vigília, das 6 às 9, da 9 à meia-noite. Esses homens já estavam esgotados, exaustos, esvauridos, sem força para nada. Um olhou para o outro, imagina eu. Um olhou para o outro e falou: olha, tem a solução aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos orar e vamos cantar.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas. Quantas portas, igrejas? Todas as portas. E soltaram a cadeia de quem? Igreja, imagina só. Imagina a cena. Esses homens sendo acusados depois de motim. Porque eles começaram a louvar e orar a Deus. Eles tinham todo motivo, toda desculpa para começar a reclamar. Paulão, imagina, né? Paulão, estava bom, não estava lá como fariseu. Aí, agora estamos aqui na prisão, todo arrebentado. Cadê? Eles poderiam murmurar, igreja, porque o diabo com certeza instigou eles a isso, para olhar a situação e dizer: olha, não vale a pena isso. Mas eles não deram ouvidos ao diabo. Eles resolveram usar a chave de Deus e falaram: olha, quer saber, Silas? Quer saber, Paulo? Vamos começar a orar nesse lugar. A gente está preso. Eles estavam o que, igreja? Essa que é a questão. Não estava nada bom para eles. Não tem esse negócio. Eles estavam lá no alto mar, pesca maravilhosa, vento a favor, tudo dando certo. Oh, glória! Tem gente que acha que a vida é assim, que todo momento tudo vai dar certo. Às vezes as coisas vão embaralhar. Mas uma coisa é certa: Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Porque Ele disse que se a gente é infiel, Ele permanece sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Oh, glória! E esses homens, igreja, começaram a cantar louvores e a orar ao Senhor por volta da meia-noite. A Bíblia diz que o lugar tremeu. E esse terremoto poderia ter derrubado a prisão, não poderia? Mas não derrubou uma parede, mas abriu todas as portas. As portas que estavam fechadas, através do poder da oração e do louvor, foram escancaradas, abertas. E mais, o anjo de Deus passou e falou: vou libertar todo mundo para vocês sentirem o meu poder. As correntes, imagina, a corrente de todo mundo caindo, um olhando para o outro, as portas abertas. É agora que todo mundo foge. Eles não fugiram. Eles foram impactados de forma tão poderosa por Deus, que a hora que o carcereiro falou: pronto, eu que vou morrer, eu vou ser enforcado em praça pública, porque o que os pretores vão achar? Que eu fui lá e abri. Quem vai acreditar que houve um terremoto, que a porta abriu sozinha, que tudo caiu sozinho? Ninguém. Quando ele estava para se matar, Paulo: opa, não faça nenhum mal contra a sua vida, porque todos estão aqui. E ninguém saiu, igreja. Pensa que está tão bom esse lugar que eu não quero sair daqui. Assim é quem adora e louva o Senhor. É bom ficar do lado dela, porque ela traz aquela, sabe, ela traz aquele ar de libertação. Você sente bem do lado da pessoa, porque ela é uma pessoa sempre para cima, sempre para frente, porque ela está sempre adorando a Deus. E não é porque tudo está bem para ela, porque ela adora ao Deus que ela conhece. E você sabe que depois a família desse carcereiro foi salva. A família desse carcereiro foi salva. Houve salvação na casa do carcereiro. E você imagina chegando no outro dia, todo mundo lá, bonitinho. O carcereiro deve ter chegado lá por volta da terceira vigília, 3 da manhã, e falou: pessoal, não é por nada não, mas eu preciso colocar de volta aí as correntes e fechar de novo, porque senão vai ficar. Imagina, o pessoal: não, tudo bem. Todo mundo impactado ali por Deus, todo mundo ali sentiu aquele poder. Falou: não, pode pôr de volta, tá bom, porque agora eu já senti algo poderoso. Eu vou ficar aqui porque eu já fui liberto. A libertação deles não foi mais a cadeia física, foi a espiritual. Eles sentiram algo tão poderoso que ninguém quis sair daquele lugar mais. Por quê, igreja? Porque tinham verdadeiros adoradores daquele lugar. E é assim que a gente fica quando a gente adora a Deus. As cadeias começam a cair. A gente, quando menos espera, uma porta se abre, uma cadeia cai, outra porta se abre, outra cadeia cai, e Deus vai trabalhando, igreja. Mas às vezes a gente vai estar na prisão,
Às vezes a gente vai estar na luta, sozinho, machucado, ferido, preso a alguma coisa, e a gente precisa dar um grito de libertação. Qual que é esse grito, igreja? É a oração e a adoração. Experimenta isso. Se você já faz isso, continua, mas experimenta. Quando vier vontade de murmurar, de reclamar, coloca um louvor. Se puder, louva. Se não puder, só fica ali ouvindo. Se não puder pôr um louvor, mentaliza um louvor. Ora, porque Paulo diz: orai sem cessar. Ora a todo momento. Ora ali em pensamento com Deus. Louva ali em pensamento com Deus. Quando você olhar aquele desespero, vai ter passado. Porque se o desespero vem, você vai alimentando aquilo, o monstrinho vai crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco você está todo envolvido lá em, desculpa a palavra, em trevas. E aí, para você conseguir se libertar, o grito precisa ser mais alto e mais forte. Quanto mais você deixa o mal te tomar, mais força você vai ter que fazer, mais forte você vai ter que cantar, mais forte você vai ter que orar para se libertar disso. Então não deixa chegar a esse ponto. Adora. Esses homens aqui poderiam ter amanhecido e ter sido levados para a forca, sim ou não? Sim. Mas nada, sabe o que aconteceu no outro dia? Só para você não ficar no meio do caminho, os homens ficaram sabendo que Paulo também tinha carteirinha romana. Falou: olha, vai lá na surdina e solta esses dois homens, põe eles de volta na rua. Só que Paulo para eles não pegar mais não, viu? Sabe o que Paulo falou? Paulo saiu de Paulo: que? Vocês me prenderam em público, me humilharam, humilhou a gente, agora quer soltar na surdina? Não. Vocês vão vir aqui e vão soltar a gente, vocês vão ter hombridade para vir também às claras colocar a gente em liberdade, porque a gente não fez nada de errado. Porque o que eles estavam fazendo? Levando a palavra de Deus. E para terminar, tem gente que acha assim: poxa, mas eu tenho servido a Deus, eu tenho sido fiel a Deus, por que isso está acontecendo comigo, igreja? Tem coisas que não tem o porquê. Tem sim, você lutar e continuar lutando, que Deus vai te ajudar. Não queira resposta para tudo. Tem coisas que Deus nos revela, tem outras que Deus se manifesta. E pronto. Quando você olha, a porta está lá aberta e fala: opa, abriu a porta, agora eu vou passar para a minha vitória. Aplauda Jesus nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Aplauda ao nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus!